Agora estamos ao vivo. Olá a todos, eu sou o Zabu, junto com o Thiago Cares aqui. Olá, galera. Fazendo esse pré-gravação até pra saber se tá tudo de acordo com o áudio, com a imagem aqui, só pra gente não fazer feio, né? Ao vivo e a cores. Isso, ao vivo e a cores. E fica... muito obrigado aí, Roberto San, muito obrigado aí, Gabriel Toski, ou Toshi? Ok, beleza. Vamos lá. Thiago, vamos começar então a gravação? Ó, lembrando, essa é uma gravação de podcast. Talvez apareçam uns gatos aqui. Aí seria às vezes aparece um cachorro também. Seria mais ou menos assim, tá? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... E aí, preparado, Thiago? Preparado, Zabu. E você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo preparado. Vamos começando aqui a primeira edição do Podcast Setup, gravado ao vivo no nosso canal da Twitch, onde o pessoal tá interagindo aqui com a gente de forma mais linda possível, certo? Mais maravilhosa. Hoje, quem temos com nós? Temos Gabriel Toski. Temos Robert o Pipo. San. Temos o Pipo. Sim. Temos o Getis. O Guilherme Tissot. Tissot, eu acho. Guilherme Tissot. Tissot ou Tissot, mas eu acho que deve ser Tissot. Então, Guilherme, muito obrigado também pela presença de vocês. Pra nós é uma honra a galera acompanhar a nossa gravação ao vivo, certo? Lembrando, o Podcast Setup lançou primeiramente um episódio piloto pra explicar a ideia do podcast. E esse podcast vai ter blocos, né? A gente sempre vai fazer alguns recados iniciais, falar sobre os jogos jogados e, por fim, falar sobre o tema de hoje, que vai ser sobre a elitização dos jogos, né, Thiago? E a elitização dos jogos. A gente vai falar dos jogos jogados, a elitização dos jogos, o que a gente acha, quais os nossos pontos para ter levado esse tópico, porque a gente acha que ele é importante ser comentado. Exatamente. Então vem com a gente para saber... Vem com nós. Para acompanhar a gente, então, Thiago. Para acompanhar a gente tem várias redes sociais bacanudas. A gente vai começar com o Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição da postagem. Vou colocar também no chat da Twitch. E além do Instagram, temos o quê? Temos o nosso canal, o nosso servidor no Discord. Se você procurar discord.link/setup, você vai encontrar o nosso canal lá. E, na verdade, se você puder colocar o Linktree pra galera que tá no chat, já tem tudo lá, né? É verdade, né? Tem tudo. A árvore dos links. Exatamente. E pra quem quer acompanhar essa gravação linda ao vivo na próxima edição que a gente vai fazer no final do mês de junho, como que essa pessoa faz? A pessoa pode acessar o nosso Linktree, que vai ter o link do nosso canal na Twitch, ou pode ir, caso a pessoa não tenha o Linktree, não sei porquê, porque vai estar na descrição, é www.twitch.tv/podcastsetup. Isso, então... Muita gente já se inscreveu aí, agradeço demais aí pra quem seguiu, né, se inscreveu com o Twitch Prime, tem que lembrar que a linguagem não é mais de YouTube, né, então é diferente. Bom, fica o agradecimento a todos que estão participando, lembrando, esse podcast também tá em diversos agregadores, inclusive no Spotify, e se você curte o que a gente faz, avalie a gente nos agregadores, tais como o Spotify, que você pode dar follow, dar like, e enfim, em diversos outros agregadores você pode dar a sua avaliação, né, de preferência críticas positivas, e a gente agradece aí, como sempre, né? Se tiver uma crítica construtiva também, pode mandar. Pode mandar. Exatamente. Eu vou deixar o último recado antes da gente ir pro bloco de jogos jogados, é que eu participei nessa semana passada de uma gravação que vai ser lançado só no final de junho, mas é uma gravação muito legal lá com o Gustavo Lopes, do Gambiarra Podcast. Foi uma gravação, praticamente um ficha do jogador, né? Mas tipo um podcast de entrevistas. Cara, sério, foi muito, muito legal. Um podcast assim que a gente falou sobre diversos assuntos. Eu tô ansioso pra vocês escutarem, pra saber como que foi essa conversa, porque foi maravilhosa. Que a gente conversou de um monte de coisa. O pessoal, por exemplo, o Robert Sanz mandou lá a pergunta, eu respondi algumas perguntas por lá também. Então a galera mandou. Cara, muito, muito mesmo. O Pinduca mandou um salve aí, tá trabalhando, mas vai deixar lá acompanhando pra ver se acompanha até o final, né? Deixa no cantinho ali escutando, sabe? Vai trabalhando, projetando os seus conjuntos imobiliários aí. Vai projetar a Nova Dubai. Exatamente. Aí sobe a musiquinha agora, na edição. Agora vamos lá pro bloco jogado. Então, quer puxar esse bloco? Pode puxar. Eu vou mudar a cena aqui. Zabu? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Alô? Thiago? Viu? Ao vivo é isso. Thiago, você me ouve? Ouvo. Então, você pode começar o bloco aí dos jogos jogados. Vamos lá. Gente, eu quero falar de um joguinho bem, assim,
que nem eu falei, eu dei spoiler no episódio piloto, ele é um jogo bem desconhecido. É um jogo japonês do designer Takashi Ishida, chamado Magical Athletes. Que eu joguei ele, inclusive, com o Gabriel Toski, que tá aqui no chat com a gente. Olha Só que a aí. gente jogou uma versão diferente, né? A versão que a gente jogou foi pelo TTS. Foi uma versão que a gente usou os personagens Darkstalkers, mas com as mesmas regras do jogo original, com os mesmos poderes, com as mesmas habilidades. O que é Magical Athlete? No jogo, os jogadores vão ter um time de corredores, a gente vai ter que disputar uma corrida, só que cada personagem vai ter uma habilidade especial. Certo. E pra gente correr, a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar um dado de 1 a 6 lados, um D6 normal, e a gente vai andar aquelas casas. Aí você movimenta de um ponto ao outro e nessas casas você faz ações, isso? Então, você vai entender. Tá bom. A treta é, cada personagem tem uma ação diferente que pode ou não ativar, dependendo de coisas. Certo. Por exemplo, eu tinha um personagem que eu podia falar, eu quero que todo mundo tenha -1 no dado. Então, Uau. tudo que a pessoa jogava ia ser -1 e eu jogava normal. Tinha um outro personagem que a pessoa tipo, deu 4 voltas na gente, que era um personagem que, se ela cair na casa com alguém do mesmo sexo, ou do sexo diferente, ela anda 5 casas. Entendi. Só que tava exatamente era 2 homens e 2 mulheres na mesa de personagens. Então ela caía, tipo, direto nas casas. Eu acho que não era nem ela que precisava cair. Precisa cair alguém, um homem ou uma mulher, caindo, ela andava pra caralho. E é isso. E o jogo é basicamente isso. A gente vai ter um grupo com 4 personagens. Cada um desses personagens a gente vai fazer um draft primeiro pra escolher eles. E a gente vai ganhar pontos de acordo com a corrida. Então você na primeira corrida, quem for o primeiro ganha X, quem for o segundo ganha Y. Isso, Na segunda o corrida. Gabriel até falou ali, era qualquer casal que ela andava 5 casas. Era qualquer casal, era bem Eu fiquei na forte. dúvida. Ó a ideia. É a Andréia lá do Surto Coletivo, obrigado pela Surto presença. Coletivo. Então, comentando sobre essa questão, porque parece que ele faz volta no tabuleiro, certo? Sim, são 30 espaços. E qual que é o objetivo? Você dá voltas ou você conquista pontos, Vitória? Não. É uma corrida que você chegar no final, você acabou, você vence. Mas você tem que dar uma volta completa? Quantas voltas? Não. Uma volta só. Uma Cada volta personagem só. tem que dar uma volta. Entendi. Pensei que fosse várias voltas, porque no sentido que você falou, parecia que era tipo... o personagem fez 5 voltas no tabuleiro. Aí eu, opa, como assim? Não, é só pra brincadeira, porque a gente continua contando depois. Legal, tipo, parece que tem poderes variados, né? muitos Darkstalker, poderes. pra quem não conhece, Darkstalker é uma série da Capcom de jogos de luta, Sim. né? Que brinca com monstros clássicos do terror, né? Vampiros, lobisomens e tudo mais, múmias. Sim. Oi? A personagem mais famosa deles é a Morrigan. A por Morrigan exemplo. que tá no Marvel vs Capcom 2, 3, Isso. 1, né? Tem, tipo, diversos personagens. E eu acho legal pela estética. Mas vocês não ficaram interessados por jogar... Porque na imagem aqui na live, eu tenho a capa... A parte da capa, né? Porque tá recortado da versão antiga. Sim. Versão antiga. Então, a gente jogou ele normal e a gente se divertiu porque o jogo em si, ele é muito, muito, muito bobinho mesmo. Certo. E é normal, isso é bom pro que ele é. Porque ele é muito rápido. Só que a gente se divertia Não muito. tem problema em ser jogos leves, né? Sim, exato. O jogo leve tá tudo bem. Ele foi divertido. Ele se propõe a ser divertido. Ele se propõe a ser um jogo, tipo, você vai jogar dado e vai esquecer. Tipo, não existe tática, não existe planejamento, não existe nada. Você vai jogar um dado, você vai ver e você vai se divertir. Sim. É isso. E ele entrega isso. Legal. Mas ele atende só 2 jogadores? Atende mais Não, jogadores? ele atende a 4 a 5 jogadores. Mas cada um controlou 2, né? Não, cada um controlou 4 personagens. Caraca. Ele vem com 25 personagens. Sim. Uma quantidade sai. Daí a gente faz Faz um draft, até né? todo mundo ficar com 4 personagens. Entendi. Todos os personagens têm poderes muito variados. Desde, tipo, se tirar um, a pessoa anda também. Ou tinha um que era assim, ele trocava de lugar Certo. com você. Então, ele deixava você ir lá na frente e depois ele trocava de lugar com você. Tinha outro que, se ele trocava de lugar, ele puxava o cara que tava atrás pra onde ele tava. É praticamente Então- uma corrida maluca, né? Se colocasse corrida maluca, funcionaria assim. Se ele tivesse o tema de corrida maluca, ele ia ser maravilhoso. Sim. Não, Cara, ia ser vale a citação, né? Existe um jogo recentemente da Cominorte que foi de corrida maluca, que foi de design nacional, né? Designers Foi. nacionais produzindo. Sim. Né? Interessante, eu achei legal a proposta. Eu fiquei curioso nessa arte, porque a arte parece, tipo... Não parece um anime, né? Apesar de ser feito por um designer japonês. Ele Não tem parece, né? essa parada de
de ter uma arte, parece mais uma arte de um RPG japonês mais tradicional, sabe? Sim. É Legal. que a gente jogou a versão de Darkstalker, então era Sim. tipo as caras Darkstalker. Exatamente. Então, dito isso, eu posso puxar meu aqui, então, Thiago? Então. Senhor lá. Zabu, o que você jogou? Olha, um dos 3 títulos que eu vou falar aqui vai ser o Paris Connection. Ele é um jogo que eu conheci através do Board Game Arena. Ele entrou como um jogo em modo de beta, né? Board Game Arena, lembrando, é aquela plataforma onde você pode jogar diversos jogos de forma gratuita e mais jogos ainda se você paga mensalidade e tem uma conta premium lá. E o Paris Connection, ele é um jogo bem maneiro. Porque assim, por que eu queria falar sobre dele aqui? Porque eu acho que ele é um daqueles jogos simples, mas que entrega uma experiência muito legal. Porque qual que é a ideia do jogo? Ele é um jogo de trem, que ele mostra um mapa da França e os jogadores não controlam peões. Por exemplo, no jogo você tem diversas peças de locomotivas representadas em 6 cores. Tem as cores de, vai ter vermelho, azul, roxo, preto, amarelo e marrom. Só que os jogadores que jogam, né, de 2 até 6 jogadores, de 3 até 6 jogadores, eles não controlam essas cores. Essas cores estão só para representar a evolução daquelas empresas ferroviárias, né, digamos assim, como se fosse um jogo de ações, né, de mercado flutuante. E é justamente isso. E é legal assim porque na sua vez, você começa com antes de começar a partida, você pega uma quantidade de peças de forma randômica, aleatória, dessas peças, e você mantém escondida com você. Essas peças, elas são guardadas com você, ninguém vê as suas peças, e você também vê as peças dos outros jogadores. E esse mapa da França, onde está representado as ferrovias, eles têm em Paris como parte central, e conforme você vai se afastando por peças hexagonais, assim, por campos hexagonais ao longo da França, você vai podendo chegar em cidades. As cidades, conforme a cidade, por exemplo, eu já vou explicar por que eu falo o valor da cidade, mas as cidades têm valores tipo de 1 até 3 ou 4, e seu objetivo é ter maior valor de ações com você, né? Você começa com essas peças e os trens começam inicialmente. Então, no seu turno, você tem 2 ações que você pode fazer uma de 2 ações possíveis. A primeira é escolher uma das suas peças que você tem, voltar para o mercado, para o estoque geral e pegar 1 ou 2 peças de uma cor, certo? Isso vai para você. E a segunda possibilidade de ação no seu turno é você pegar aquele estoque de ações, de peças de uma cor de trem e você fazer conexões no mapa. Aí, conforme esses trens vão passando por cidades que tem valor 1, 2 ou 3, as ações daquela empresa sobem. Então, por exemplo, se eu movimento o trilho de trens amarelo, ele passa por 2 cidades amarela e uma vermelha, então ele conquista um valor de ações, de valorização daquela empresa, de valor 4. Então, para cada pessoa que vai ter, digamos, para cada pessoa que vai ter, para cada trem que você tem daquela cor que tem valor 4, então ele vai multiplicar por 4. Então, quanto mais você valoriza aquela empresa, mais pontos de vitória você vai ter. Então é bem legal, assim, porque você fica naquela coisa, assim, porque como é um jogo rápido que dura até meia hora, 20 minutos, dependendo do que for, porque ele é realmente rápido. Você vai ter as 6 empresas, as empresas antes de você separar para as pessoas, tem 30 trens. Então, na sua vez, você pode movimentar, colocar até 6 trens ou fazer a troca de trens ali. Você nunca pega um de graça, você sempre tem que devolver e pegar ali de volta, certo? Então isso é bem legal. E você passou, vai pro próximo jogador, vai. Então fica aquele misto. Aí, deixa eu dar uma boa noite pro Irra. Fala aí, Irra, beleza? É nóis. E tem uma coisa que é bem legal do Paris Connection. Do Paris Connection, que é o seguinte: conforme você pode ter um limite de trens na mão. Você não pode ter, vou ficar só pegando trem, a galera vai farmando, né? Vai melhorando os trilhos só pra você ganhar, só que você tem um limite. Então você pode conquistar até tanto, e o limite desses trens também é equivalente ao mercado que está disponível. Então você pode, como ele tem esse balanço assim, se você pega um trem preto e troca por 2 vermelhos, por exemplo, você tem que verificar se tem estoque lá no estoque, né? No estoque geral, se tem trens vermelhos. Então, existe essa pegadinha, sabe? Tipo de,
vale a pena pegar agora, vale a pena investir. Então, esse balanço é muito legal. E é legal, assim, como eu disse, você não controla as coisas. Às vezes você tá vendo que uma companhia tá investindo, evoluindo, você fala, putz, essa aqui, companhia é boa. Só que, de repente, essa companhia não é mais tão boa, sabe? Porque, assim, os trens que você coloca... cada cidade só pode ter um tipo de companhia, mas os campos gerais, assim, onde eles passam, pode ter até 2 companhias. Então, você não tranca as pessoas. Exceto se você tiver 2 companhias no mesmo espaço, você tranca aquele espaço. Mas é bem legal, assim, que ele tem 2 condições de final de jogo. O jogo vai acabar apenas quando uma dessas condições for atingidas. Uma é, como são 6 companhias, quando apenas uma companhia tiver trens no estoque, o jogo acaba. Então, você acaba. E a segunda opção é, como o Paris é um pouco mais sei lá, noroeste, nordeste, assim, acho que mais central, assim, né? Se você vai até Marseille, eu acho, Marcelo. né? Isso, Marcelo, obrigado. Meu francês aqui, ó, uma maravilha. Só sei falar croissant. Mas você falou melhor que eu já, eu falei Marselis, não sei porquê, enfim. Se alguém chega com uma companhia nesse local, o jogo acaba na hora. Então você pode antecipar o final do jogo, sabe? O jogo é muito rápido. Você joga 1, 2, 3 partidas. Eu joguei, sei lá, partidas com você e com o pessoal que acompanhava a jogatina. Pode falar aí, Thiago. Não, eu ia falar que agora eu sei como joga. Você não tinha entendido. Eu sei que tinha que pegar trem pra botar trem. Eu não entendi como ganha o jogo, não entendi como faz ponto. Mas agora eu sei. Eu acho bem legal. Fazer 2 comentários adjacentes pra encerrar essa parte esse jogo é do mesmo designer do Chicago Express. O Chicago Express é uma versão um pouco mais tunada, né? Que o Chicago Express você faz as operações, você pega os certificados de ações com você, né? O Ira mesmo, ele tem um jogo, eu joguei a versão dele, quando a gente podia se encontrar na vida, né? Antes da pandemia. E o outro comentário é que eu apresentei esse jogo pro pessoal lá do Tabulices. Eu joguei com o pessoal do Tabulices, eles curtiram bastante, assim. Eles acharam bem legal a ideia do jogo, então esse é um comentário bem legal. Mas não só de trem vive as pessoas. Connection, ele é um jogo bem leve, né? Sim, ele é leve. Se você for levar em consideração o peso dele no BGG, é menos que 2. Ele é 1.8 alguma coisa, sabe? Sim. É bem tranquilinho. Sim. Thiago, não só de trens vive as pessoas, certo? Nem só de trens vive as pessoas. De fato, a gente também vive de vários outros hobbies dentro do nosso hobbies de jogos. Jogos de mesa, né? Jogos de mesa, né? Jogos de jogos é realmente muito difícil. Jogos de mesa. E o meu segundo hobby, assim, que tá cada dia crescendo mais, já esteve maior, claro, é o famoso RPG de mesa. Role Playing Game. E eu quero falar de um lançamento, não tão lançamento assim, já tem um tempinho, de um cenário brasileiro, que é o Tormenta 20. Que, inclusive, Tosca que tá aí ouvindo, eu vou mostrar pra ele a jornada heróica do Tormenta. Sim. O que é o Tormenta? Tormenta é um cenário de RPG criado em 1999 por J.M. Trevisan, Marcelo Cassaro e Rogério Saladino. O pessoal da editora Jambô, né? Editora Jambô, que na época fazia Dragão Brasil, que ainda existe a Dragão Brasil, aliás, Sim. Muito boa revista. Com o tempo foi, colocando Guilherme Deisvalde, Leonardo Cadella, Karen Soarelli, várias outras pessoas de alto nível. E o que é? Ele é a evolução do sistema. Eu acho que é meio errado fazer esse paralelo de timeline, mas ele é a evolução do 3DT. Sim, 3DT. Porque o 3DT teve Tormenta, teve tudo isso, foi pro Tormenta RPG, teve Tormenta Alpha, que também é o sistema 3DT, e agora tá no Tormenta 20, que é a iteração mais nova do sistema. E eu preciso dizer que eu tô adorando jogar isso daqui. Cara, mas ele é um sistema que ele te permite fazer o que você quiser. Sim. Ele te dá gamas de opções, nenhuma opção é ruim nele. Você quer fazer um bardo que ele é focado em usar magia? Você pode. Você quer fazer um bardo que vai bater? Você pode. Você quer fazer um bardo que vai curar? Você pode. Você quer fazer um bardo que ele não vai fazer nada no combate? No máximo ele vai soltar uma cura ali. Ele vai ficar dormindo no combate? Você pode. Você pode. Só que ele vai ser tu pode fazer um bardo inteiramente para cenas sociais. Certo. Funciona, porque o jogo ele deixa você brincar com as perícias, ele deixa você brincar com as mecânicas dele. E é um sistema custosíssimo de jogar. Um sistema que a ficha dele, eu tô com alguns novatos. O Toshi mesmo nunca tinha jogado Tormenta, eu não conhecia. Eu fiz a ficha com ele e com outro rapaz que vai jogar com a gente. Em uns 30 minutos a gente terminou a ficha.
O outro, rapaz, ele é totalmente cru em RPG, nunca jogou, nunca fez, nunca nada. É muito, 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 muito de boa. Sim. E- Pode falar, Thiago. Não, termina. Senão eu vou continuar pra sempre. Pode ir. E como eu sou muito fã da literatura que o Leonel trouxe, Flecha de Fogo é um dos meus livros favoritos. Ver, tipo, tudo isso naquele cenário e tudo pra onde ele levou. Porque eu joguei Tormenta com 3DT lá atrás. Quando eu comecei RPG, foi com 3DT. E ver isso aí agora, cara, assim, Você é vê. de chorar. Você vê a maturidade dessa galera que fez, né? Porque claramente inspirado em D&D, até pela temática de fantasia medieval, Sim, né? com certeza. E tem dois comentários que é legal de falar. Um é que esse Tormenta 20, ele foi oriundo de uma campanha muito bem sucedida através do Catarse, né? Sim. Certo? E lá, tipo, arrecadou gigantescos, assim, e, tipo, uma coisa... Tipo, mostrou como que o hobby de RPG no Brasil é forte, né? Arrecadou, Sim. tipo, mais de 1 milhão, acho, eu não lembro. Foi 2, eu acho. 2 milhões, assim, de reais. Foi bem legal a campanha. E o próprio pessoal da Jambô, eles têm um canal na Twitch onde eles fazem um RPG que o próprio mestre, né, que é o Guilherme Svaldi, ou não, na verdade o Leonel Cadella, né, eles fazem uma campanha streamando. E também o Thiago também tem um canal na Twitch onde ele streama a campanha do Coração Elemental, né, Thiago? Sim, eu mestro Coração Elemental, uma campanha não canônica, não oficial, campanha minha de Tormenta 20. Certo. Ela acontece a cada 15 dias, nas sextas-feiras, no canal www.twitch.tv. Tá no Linktree. Tá no Linktree, mas né, eu tenho que me acostumar a falar esse link completo. Uma das jogadoras estava aqui ainda agora, que é a Deia. O grupo tá com... Pra vocês verem como ele é plural. O grupo é uma esqueleto inventora, Certo. uma elfa arqueira, um golem lutador, que não tem monge, né? O cara que vai lutar desarmado é o lutador. Tem um goblin, clérigo de Nimb, que é o deus do caos e da sorte. Sim. E tem um minotauro, bárbaro, clérigo de Valkyria, deusa da ambição, da grandiosidade, da liberdade. Então, ele é bem plural. Tipo, ele não tem um humano. Ele te permite fazer o que você quiser. Sim. É basicamente isso. Eu acho massa, até pelo histórico, né, do 3DT, que é um sistema bem mais simplificado, justamente pra... Eu aprendi a jogar RPG por conta do 3DT. Hoje em dia não é um sistema que eu jogaria, mas eu gosto de lembrar que foi ele que me apresentou pra esse mundo fantástico. Eu jogo menos RPG do que eu gostaria, mas o Tormenta 20, só elogios. Eu vi muita gente elogiando mesmo, questão da arte, questão da temática, da abordagem deles, do próprio sistema de regras, né? E a última pergunta dessa parte. Ó, o trem, a gente falou de trem agora há pouco, o trem passando na casa do Thiago. Spoiler, é easter egg. Tá. A pergunta que eu tenho que fazer pra você, Thiago, é o quão, em termos de regra, é semelhante com D&D? Assim, tipo, de forma resumida, o que você pode dizer? D20, basicamente isso. D20, né? Então, ele não tem ataque de oportunidade, né? Que até onde eu sei. Ele tem tipo, teste de save, como que é? Então, eles reduziram muita coisa a perícia. Certo. Uma coisa que eles reduziram a perícia foi o seu ataque e suas defesas, tirando a defesa C mesmo, classe armadura, fortitude, reflexo e vontade são perícias. Então, todos os bônus que você tem que aumente uma perícia, vai aumentar esses daí também. Certo. Eles simplificaram essas, no Tormenta RPG tinha muitas perícias, faziam muitas coisas, que nem no D&D 3.5, D&D 4, D&D 5, tem um monte de perícia que você sabe que você pode juntar todas numa só, que não faz muita diferença. Eles fizeram isso, então eles juntaram várias perícias. Essa é uma das diferenças. A outra diferença é que todas as classes têm um recurso específico para fazer as habilidades delas, que é mana. De mana, pontos de magia. A gente brinca que o Bárbaro tem pontos de matador. Ah, legal. É como se fosse uma... Eu acho que, comparando com o jogo eletrônico, o WoW tem isso, né? Mas é uma brincadeira nossa. Isso é ponto de mana, mas a gente faz. Daí, por exemplo, o guerreiro ele tem uma habilidade que é o ataque de oportunidade. Então, ele vai ter isso, ele vai gastar um ponto de mana pra fazer uma reação e fazer um ataque de oportunidade. Legal. Mas o legal é que essas habilidades legais, você escolhe elas. Você não ganha. Você escolhe. Então, é como se fosse feat, né? Do próprio D&D. Só que, todo nível, a partir do 2, você ganha uma feat e às vezes você ganha uma habilidade de classe especial. Legal. E é assim que ele funciona. Mas ele é mais simples que o D&D. Pelo menos na minha opinião, ele é um pouco mais simples que o D&D.
e ele é um pouco mais direto nas coisas. Então, se você quer um pouco mais de simplicidade, eu indicaria esse sistema. Se você quer um sistema de D20, no caso. E é legal porque o D&D só agora tá chegando de forma traduzida a versão 5.0, né? Quinta edição, né? Quinta edição, sim. E o Tormenta, o suporte, até feito por brasileiros, é legal porque você conversa diretamente com quem tá desenvolvendo pelo Twitter, Sim. de forma legal, né? O próprio Trevisan, ele tem um canal na Twitch e ele é assim, muito de boa de conversar. Sim. É muito fácil trocar ideia com ele. Essa galera é tudo dinossauro do RPG aqui no Brasil. Então, muito de boa. Muito massa. Thiago, Mas falei. vamos falar de o que, Zabu, agora? Então, eu vou puxar um outro jogo, na verdade, digital, só que uma versão de tabuleiro, que é o Root. Root é um dos meus jogos favoritos mais recentes. Eu acho ele fantástico. Ele é um jogo feito pela Leather Games, publicado no Brasil pela MeepleBR Jogos, e que tem uma gama de jogabilidade dentro dele fantástica, porque ele é um jogo assimétrico, onde os jogadores controlam facções, né? Facções nesse sentido de... Cada um vai... É bem legal que ele mistura uma arte fofinha, você fala, olha que fofinha essa galera se matando aqui do nada, arrancando sangue do outro, né? Porque assim, os jogadores eles podem controlar diversas facções nessa floresta de Woodland, se eu não me engano esse nome, e as facções, cada um tem um histórico, né? Por exemplo, lá os marqueses de gato, lá os gatos marqueses, digamos assim, eles estão controlando a floresta agora, então eles são a força oponente agora. Só que daí tem a facção das aves de rapina lá, eu também misturei os filmes com uma coisa, dos íris, que eles já foram dominantes nesse local e eles estão querendo reconquistar isso. Só que daí também tem a insurgência dos rebeldes, né? Onde tem ali a aliança na floresta. Aí tem o malandro, né? Que é um outsider que está aproveitando aquele momento, às vezes para craftar item, para fazer um monte de coisa, bem legal. O que é legal desse jogo é que cada facção joga diferente. Ele é equivalente ao VAST, extremamente né? assimétrico. Extremamente assimétrico. Enquanto, por exemplo, quem joga com os pássaros joga de uma forma que você programa as ações. Quem joga com os gatos, você faz uma gestão de recursos, né? Conforme você está espalhado no mapa. Quem está com a insurgência joga de uma maneira mais dependendo das ações dos outros jogadores para poder fazer ações, né? O malandro joga diferente. Aí as facções das expansões lá dos crocodilos, dos cultistas e mais os ribeirinhos, né? Os mercadores do rio. É bem legal, eu acho bem maneiro. E a versão digital, ela é fantástica. Eu acho que ela até ganhou um dos prêmios recentemente no Golden Geek, né? Que ganhou, sim. Isso, a versão é uma adaptação assim. Eu acho que a melhor adaptação ainda é com Through the Ages, né? A adaptação digital. Não, maravilhoso. Porque é bem boa e ela é intuitiva, mas essa versão é bem legal, porque assim, aqui na imagem só tá uma imagem fixa, mas você pode dar zoom na clareira onde você tem as fichas, e você vê as cartas, então toda a parte da HUD, assim, em questão de design interativo, né? Eu achei bem bom. O jogo tem aquela arte transparecendo de forma tão carismática igual a original, porque o original você olha aquela arte e fala, cara, o Kyle Ferrin lá, que é o ilustrador, mandou muito bem. E essa adaptação pro personagem em 3D, porque os personagens estão em 3D, quando você movimenta de uma clareira pra outra, eles vão andandinho, assim, sabe? Tá maravilhoso. Então, pra quem curte jogar, tipo, quer jogar Root, mas por conta da pandemia e tudo mais, tá em casa, né, protegendo todo mundo, usando máscaras, coisas assim, cara, quiser jogar, deixa eu só confirmar aqui, o preço dele no Steam do jogo original é R$29, né? Você pode pegar a versão com as expansões de jogar contra bot, que é aquela Clockwork Expansion, mais a dos ribeirinhos, tá saindo por R$57, R$58 no Steam. Eu altamente recomendo, porque você pode jogar contra uma inteligência artificial, você pode entrar em partidas online, como se fosse um hub lá de partidas, né, um lobby, onde você vai jogando, e você também pode jogar de uma maneira que é assíncrona. Tipo, você tem, como se fosse o Twilight Struggle tem isso, o próprio TTA tem isso, né? Essas só vou ver um negócio aqui na janela. Só mutei. Beleza, enquanto eu vou falando aqui. Eu acho bem maneiro, que é o seguinte, conforme você vai jogando essas partidas assíncronas, você pode jogar com uma pontuação que você gera no fundo, tipo, no seu ranking de leaderboard. Eu acho fantástico, cara. É bem legal você ver essa implementação de forma não só
Vamos pegar a versão tabuleiro e vamos só colocar as peças se movimentando, assim. Cara, é bem legal que eles fizeram uma adaptação que você tem a animação dele, então é atrativo pra quem até mesmo que não joga, né? É claro, as regras não são tão simples assim pra absorver pra quem nunca jogou board game, mas se você conhece as regras e você vê ali, eu acho fantástico. Baita jogo, recomendo fortemente a versão digital do Root. Quero jogar mais, eu joguei poucas oportunidades, mas, cara, bem maneiro. Sim, o Root é muito da hora. Eu joguei só uma vez, eu joguei no TTS. Sim. Quando eu joguei, eu tava jogando com a expansão dos... Ai, não é Tatu o nome do bicho? Dos Corvos e dos... Aquela expansão nova, do Underworld Expansion, né? Eu esqueci o nome do bicho. Da topeira agora. lá. Topeira, isso. Deu jogaram com Corvo, a topeira, o outro eu não vou lembrar o que era, Sim. e eu tava de malandro. Eu peguei o malandro que era a coruja. Uhum. Cara, assim, eu gostei muito do jogo, mas eu acho que ele é literalmente o jogo que mais se beneficiaria de uma versão digital. Porque demorou muito pra explicar. Não, mas mesmo a versão digital você vai ter que aprender. Tipo, eu acho que demora também. Sim. Mas eu acho que ele podia dar um manual com uma facilitada melhor de como explicar o jogo, porque como é tudo muito diferentão, talvez... Olha, o que eu posso falar a respeito dessa parte de aprender, eu acho legal que no jogo original, só a caixa base, você tem alguns turnos que você praticamente faz o que ele tá mostrando. Sim. Eu acho que ele perde nessa questão de você ensinar, porque ele é realmente um parto pra ensinar, porque se você vai ensinar pra 5 pessoas que nunca jogaram, você vai ter que ensinar 5 jogos diferentes. 5 jogos diferentes. Porque é isso que acontece. Mas, deixando isso de lado, o jogo se beneficia demais por essa simetria. Eu acho muito massa, cara. Eu acho que vale a pena, sim. Mas, quando você quer sair da floresta, mas você vai pra uma nave espacial, Thiago? Aí a gente chora. É basicamente o que a gente faz. A gente vai pra uma nave espacial muito longe, num futuro muito distante. A gente vai pra uma nave espacial chamada Sevastopol. Por quê? Porque a gente não tem mais. A vida tá muito fácil. A gente vai pra uma nave espacial já destruída, capengando. E tem um bicho. Que bicho eu tô falando, Zabu? Eu tô falando do Alien. Sim, esse bicho que eu tinha muito medo quando era criança. Então. E eu estou jogando no meu canal Alien Isolation. Isso, lembrando, esse é um segmento agora, como a gente disse no nosso podcast piloto, a gente vai falar bastante sobre jogos tabuleiro, mas eventualmente a gente vai comentar sobre jogos eletrônicos, né? Porque ainda é um podcast de jogos, não podcast de jogos tabuleiro, é um podcast de jogos geral. Board game, RPG e jogos de videogame, né? Mas o foco geral vai ser sobre, normalmente, jogos de mesa. Sim. Mas continue, Thiago. No Alien Isolation a gente joga com a Amanda Ripley, que é a filha da Ripley do primeiro filme, do primeiro, segundo e terceiro filme. O jogo se passa entre o primeiro e o segundo filme, que é quando spoilers de Alien, de filme de 30 anos atrás. A Ripley, ela é congelada e aparece em outro planeta. Tipo, nesse meio tempo se passaram acho que 70 anos, se eu não me engano. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano é mais ou menos isso. E o jogo se passa nesse meio tempo, com a Amanda já mais adulta, trabalhando numa nave, e eles descobrem que na Sevastopol tem a caixa preta da Nostromo, que era a nave da Ripley, né, do primeiro filme. Então ela vai lá porque ela quer pegar a caixa preta de volta. Só que ela chega no meio de um pequeno problema de tipo 2,50 m, esguio, que mata as pessoas. E no jogo você tá tendo que sobreviver, porque, obviamente, a primeira coisa que acontece é que dá merda. Sempre dá. Porque, assim, jogo de terror, ele vai ter que ter um contexto justamente pra você estar numa situação que não é muito agradável, né? Tipo, ou fugindo, ou, sei lá, se assustando, né? Sim. E, cara, assim, esse jogo, ele tem... Pra quem gosta de jogo de terror, ele tem várias coisinhas, assim, detalhes. Que são muito bons. A inteligência artificial do Alien é maravilhosa. Ele não te deixa em paz um segundo. Ele sempre tá próximo de você, mas ele sempre te dá uma oportunidade de fugir. Legal. Os efeitos sonoros dos jogos, eles vão dentro da tua cabeça. Tu ouve... Não, obrigado. Tu ouve ele andando na nave. Tipo, ele anda pelos dutos. Então você tá andando sempre agachado, né? Claro, a Amanda ela vai sair com um colchão gigantesco daquela nave, de tanto agachamento que ela faz. Você ouve o Alien andando nos dutos de ventilação.
Então você tá lá, você vai ouvindo a nave que ela tá muito destruída, ela é uma nave muito velha, você vai ouvindo ela rangendo e você ouve os barulhos das pegadas dele. Cara, assim, e é o tempo inteiro você ouvindo barulho. Você não tem silêncio no jogo. E quando você tem silêncio, é porque alguma coisa tá errada. Certo. Eu acho que tem um complemento dessa parte da inteligência artificial do Alien, porque normalmente quando ele aparece você pode se esconder, né? Você pode esconder embaixo da mesa, dentro de alguns armários e tudo mais. Sim. Só que conforme você se repete aquele tipo de esconderijo, Isso. ele vai aprendendo. Então você nunca tá seguro naquele tipo de esconderijo. Você vai ter sempre que tentar variar ou usar uma coisa pra distrair ele, né? Sim. Ele vê. Tem vezes que assim que o jogo é meio filho da puta às vezes. Ele sabe que você tá lá, o Alien vai pra perto, ele não te olha. Daí ele volta. Só que se tu não sair de lá, é aquilo tipo, é o jogo te avisando, sai daí. Se você não sair, ele vai te achar. Ele vai tipo direto ali, ele vai te pegar. Porque o jogo ele faz muito disso. Ele, eu sei que tu tá aí. Sai daí. Senão, você vai se dar mal. O Alien é inteligente. Sim. Ele não vai, tipo, lutar contra bicho que ele não precisa lutar. Tipo, Android ele não vai lutar. Contra gente. Não tem só o Alien, né? Né? Esse que é o problema também. Tem os humanos, tem alguns androids. Então você tem que lidar com todos esses tipos de inimigos, assim, né? É porque se eu for entrar em contexto disso daí, acho que vai demorar muito. Mas, basicamente, a nave, ela tava sendo desligada e as pessoas estavam meio que ficando sem ter o que fazer. E acabou tendo uma mini guerra civil dentro da nave. E daí juntou isso com os androids ficando malucos, juntou isso com o Alien, juntou isso com tipo, eles não conseguirem sair da nave e você chegando e sua nave perdendo comunicação. Porque no começo do jogo a sua missão é estabeleça comunicação com a sua nave. Sim. E até agora eu não consegui. Eu tô tipo 4, 5, 6 horas e eu não consegui fazer isso daí ainda. É interessante que o Alien, ele foi um dos jogos assim que ele extrapola um nível só de jogos de medo, né? Porque ele tem uma construção da parte da narrativa, na parte da inteligência artificial, que e também, pra quem gosta de jogos de terror, é falar que ele tem um equilíbrio muito bom. Porque normalmente jogos de terror que é muito fácil, você perde o medo. O jogo que é muito difícil, você perde o interesse porque você só tá morrendo. Então quando ele faz esse balanço, eu acho bem legal. Muito bem. Eu acho legal de ouvir, não jogar, porque eu não jogo nada de terror, né? Então. Eu tô constantemente me sentindo acuado com o Alien. Porque ele sabe o pontinho certo de deixar a pessoa com medo. Certo. Mas, se você quer jogar o Alien Isolation, você vai encontrar ele em quais plataformas? Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, tem na Epic Game Store, tem na Steam. Sim. Acho que também tem pra Mac. Na Steam, na Epic, você provavelmente vai encontrar a versão de Linux, de Mac. Então, tem pra Xbox 360. Uma quantidade de plataforma. Então, pra quem gosta de jogos de terror, altamente recomendado, né? Altamente recomendado. E é um jogo bonito pra caralho, cara, que jogo bonito. Nossa senhora, esse jogo não tinha que ser tão bonito, mas ele é. Sim. Mas acho que a gente tem mais um joguinho, não é? Tem, mais um. Agora a gente vai pra uma outra dimensão, não do terror, mas sim pra uma dimensão de portais. Porque o último jogo que eu vou comentar nesse bloco de jogos jogados é um mod feito por uma única pessoa, um designer alemão, né? Que fez um mod de Portal 2. Portal 2, pra quem não sabe, é um jogo da Valve, onde você manipula portais, né? Você vai jogar o portalzinho azul, laranja. Conforme você passa por eles, você sai de um lugar para outro, né? Aquela coisa bem maneira. Você pode usar conceitos de momento linear para você utilizar aquele momento linear para alcançar lugares diferentes. Você tem que manipular lasers, tem que manipular plataformas de luz que praticamente viram como uma ponte. E esse jogo, pra mim, tipo, o contexto do Portal 2 eu acho legal de fazer esse contexto, porque tudo bem que eu tô falando a palavra contexto toda hora, me desculpe, porque às vezes quando eu pego uma palavra, eu fico automático, mas o Portal 2, pra mim, é um dos meus jogos favoritos da vida. Talvez ele é o meu jogo favorito. Eu lembro na época que ele lançou em 2012, final de 2011, não lembro. Eu acordei de madrugada quando lançou, joguei, fui trabalhar zoado no outro dia, mas não cheguei a fechar, depois voltei em casa, dormi um pouco, voltei. Assim, porque eu tive que pedir pra sair antes do trabalho, por causa que eu tava, tipo... É o jogo que eu mais esperei na minha vida, assim. E foi muito boa a recepção, e foi muito boa aproveitar aquela experiência, né? E o Portal 2, tipo, é fantástico pela história, pelas coisas, tudo. É muito, muito maneiro. Eu recomendo fortemente. Volta e meia, ele tá com preços ridículos no Steam. Eu sei que ele também tem no PlayStation 3, né? E eu não sei se no Xbox, talvez, eu não lembro. Mas, cara, joguem Portal 2. Mas, dito isso,
esse mod, ele é destinado para quem já jogou Portal 2, já sabe como funcionam algumas regras, porque como ele é um jogo de quebra-cabeça, você tem que resolver aquele puzzle no cenário, né? Eu acho bem legal, por quê? Ele adiciona uma camada extra no Portal. Em vez de você apenas ter os portais, onde você, sei lá, manipula as coisas, você tem um portal, tipo, dos portais que eu falei, né, azul e laranjado, você tem um portal verde, que é um portal quadrado, na qual você viaja 20 anos no futuro. Tipo, você passa por ele 20 anos no futuro, e qual que é o esquema? Tem regras específicas para isso. As coisas que você faz no presente, elas afetam as coisas do futuro. Então, por exemplo, se você coloca um portal numa parede específica, quando você viaja, você vai pro futuro, né? Nesse portal verde, aquele portal que você jogou laranjado naquela parede, você consegue visualizar ele lá. Só que quando você vai no futuro, você pode mudar aquele portal laranjado daquela parede para outro, que quando você voltar pro presente não vai estar mudado, entendeu? Sim, então, faz sentido. O que você muda no presente, muda no futuro. Então é isso. Aí você também tem que manipular as caixinhas, porque tem muitas caixinhas que você tem que manipular. Os Companions Cube. Os Companions Cube, assim, que você usa pra ativar um botão, pra bloquear a luz, ou pra direcionar a luz, assim. E eles também respeitam essa coisa, que é o quê? Se você pega uma caixa do presente, você não pode jogar ele para o futuro. Mas é uma caixa do futuro, você pode atravessar o portal e colocar ele no presente. Só que, como tem uma regra que se você move a caixa do presente, já estando com a caixa do futuro no presente, aquela caixa do futuro desaparece do presente e volta no futuro naquela posição que você acabou de mexer do presente. Paradoxos. Sim. E também você pode usar esses conceitos de momento angular através desse portal verde, né, do futuro ali, dessa quarta dimensão. Ele vira um jogo de dimensões, sabe? Tipo, tem coisa assim que você fala, putz, como que eu vou ativar isso aqui? Aí você pensa que você pode colocar um portal ali que você pode jogar o laser pelo futuro pra depois ele voltar pelo presente. Cara, é um puzzle avançado, mas eu recomendo fortemente porque se você gosta de jogos dessa temática de puzzle em primeira pessoa, Portal, Talos Principle, cara, eu recomendo muito. Assim, eu não vou falar muita coisa porque... E outra coisa, acho que talvez o melhor de tudo esse mod, ele é gratuito pra quem tem Portal 2 no Steam. Ele é exclusivo pra Steam. Então se você tem... tem... baixar lá agora, peraí. Oi? Eu vou lá baixar, peraí. Ah, beleza. Não, baixa agora não. Mas ele é grátis pra quem tem a versão do Steam do Portal 2. Então se você tem lá, procura no Steam Portal Reloaded. Cara, fantástico. Eu recomendo fortemente. É muito, muito bom assim mesmo. Nossa, eu vou muito jogar isso. Eu não vou conseguir fazer, mas eu vou muito jogar isso. Cara, tem uns assim que... Tem alguns desses são 25... o que vale a pena até comentar, né? Tem 25 testes, né, que você passa. Eles têm mais de 1000 voice-over, né? Então ele não é a GLaDOS falando, né? É um outro personagem falando uma versão robótica. Você, tipo, sério, é muito maneiro. Assim. Eu sei que a GLaDOS é amor puro, maravilhosa. Né? Mas, cara, recomendo fortemente. Ele, tipo, foi lançado no dia 19 de abril desse ano, né? Então, esse mod, no caso, né? O Portal 2 é bem mais antigo. Mês, né? Já faz um mês exatamente pra nossa gravação aqui, né? Olha só. Então, quem gosta de jogos em primeira pessoa, jogue fortemente, recomendo. Beleza, sobe a música agora. Deixa eu beber uma água. Pode beber. Vamos puxar o assunto principal? Vamos dar uma olhadinha no chat, ver se alguém tem alguém falando alguma coisa. Ah, no chat, né? É verdade. Vamos dar uma olhada. O G. Tissotti falou que ele começou nos jogos de tabuleiro e depois experiências ruins com RPG. Falou que o mestre de RPG apresentou pra eles Lendas de Yonder lá em 2006 e foi amor à primeira vista. RPG, pra ele, é muito livre e tem a parte de interpretação. É normal, cara. Assim, tudo bem. Certo. Eu acho legal porque... normalmente, quem gosta muito de RPG quase não entra pro board game porque o board game é uma caixinha fechada, né? Você não muito tem como fechado, sim. se expor além daquela regra ali, né? Então e como um jogo de RPG é muita expressão, né? Você se expressar naquele mundo, não só rolar dado pra matar e pilhar, eu acho legal também de lembrar. Então, jogos como Lenda de Andor, o próprio Zombicide tem esse feeling de RPG mais tático, né? E Dungeon Saga que chegou pela Fire on Board. Sim, o próprio Gloomhaven, né? O jogo mais famoso do mundo atualmente, né? Então, são jogos assim que se utilizam dessa parte da jogabilidade do RPG, né? Da parte mais mecânica, sem parte de se expressar, né? Tipo, com interpretação e tudo mais. Mas eu entendo muita gente que
não gosta tanto de um lado porque acha livre demais, ou não gosta tanto porque é livre demais, sabe? Mas é legal que tenha essa discrepância justamente pra ser... Não tem problema, sabe, você não gostar, sabe? Tipo, importante eu não gosto de RPG e acho ruim porque eu não gosto. Não, aí já tá errado. Não. Mas tudo bem. Nem tudo é pra todo mundo e tudo bem. Ó, o Gabriel, ele fez um comentário bem legal, que além desse mod que foi lançado que eu comentei, né, do Reload, tem outros 2 mods, que é o Thinking with Time Machine e tem aquele Portal Stars Mel, né, que é... Esse acho que eu tenho, nunca joguei. Eu também tenho, não cheguei a jogar. Mas é bem legal, assim, que você tem muitos mods feitos pela comunidade que são grátis para se você tem o jogo, né? Esses 2 aí que são... Eu já ouvi falar muito bem deles, mas eu não cheguei investir tempo nisso, né? Sim. Mas, fala. Só pela descrição do Thinking with Time Machines, que você mesmo no passado e usa pra fazer o puzzle, eu já estou com dor de cabeça. Mas dá dor de cabeça bastante. Até o modo co-op, né, do Portal 2 também tem essa parada de você quebrar muita cabeça. Mas, Thiago, vamos para o nosso bloco principal. Então agora, como eu falei pra subir a música antes, né, eu vou subir a música agora, porque a gente trouxe esses comentários finais da galera para adicionar no podcast, tá? Então vamos lá. Eu vou puxar ele aqui. Vamos lá. Thiago, vamos agora pro nosso bloco principal. Vamos. Principal, né? Eu falei igual o Cebolinha agora, mas tudo bem. Que é o seguinte, eu quis trazer essa discussão aqui para nossa pauta, porque é uma discussão que, como todo mundo sabe, eu produzi bastante conteúdo pelo Jogatina até o final de 2019, até o início de 2020 eu fiz pelo Meeple Vortex, e de lá, até recentemente, né, início de 2021, eu fiquei muito ausente dos jogos, não acompanhava muitas notícias, não acompanhava muitos lançamentos e tudo mais, mas eu tinha uma prévia de como que estava o mercado naquela época, e quando eu comecei a voltar a me interessar, eu levei um susto, sabe? Porque os jogos de tabuleiro começaram a ter um preço muito mais acentuado, mais elevado do que estava antes. Não que o preço antes era o melhor preço do mundo, mas eu considero que eles resolveram... no caso, tipo, o mercado de jogo de tabuleiro, ele começou a ter um valor muito mais elevado. É claro que tem muitas coisas que a gente vai discutir por que eles estão elevados ou não, mas a minha motivação para trazer esse assunto é: os jogos de tabuleiro estão sendo lançados em diversos aqui no Brasil, principalmente pela Galápagos, então muitos jogos, muitas franquias de jogos de tabuleiro. Então isso é legal porque a gente tem uma gama enorme de jogos sendo lançados aqui no mercado nacional. Mas essa elevada do preço, ele acaba meio que fechando o público naquela pequena caixinha onde só apenas algumas pessoas com uma condição financeira mais elevada, ou que pode parcelar ou tudo mais, né, pode comprar aquele jogo. Então, isso não acaba voltando os jogos para a elitização? Eu digo voltando porque há muito tempo atrás, os jogos eram apenas comprados como versões importadas e somente um grupo seleto de pessoas podia comprar os jogos, principalmente pela importação e tudo mais. Então, eu, na minha opinião, de trazer esse assunto realmente os jogos estão se elitizando novamente? O que você acha? Mas por quê, né? A gente vai discutir isso. O porquê que é a pegadinha. Assim, esse não é assim, não é perto de ser um assunto fácil de falar. Não é fácil. A gente não quer que bater o martelo em nada, a gente vai falar mais o que a gente vê e o que a gente acha. Exato. Ninguém aqui trabalha com editoras para saber preços exatos e, enfim, coisas, né? Conhecimentos que a gente tem. A gente vai dar a nossa visão de público, né? De quem tá do outro lado da linha, né? Que tá querendo consumir os jogos, comprar e vendo essa alta absurda dos preços, assim, pelo menos atualmente. Não, aí a gente fala se é uma questão disso ou não. Mas é um mercado de nicho, né, Thiago? É um mercado de nicho. Assim, ninguém precisa de um tabuleiro pra viver. Não é um item de primeira necessidade, né? Não. Assim, não é mesmo. Eu adoro meus papelãozinhos, mas se eu chegar e falar, cara, eu preciso comprar bife. Eu vou vender o meu plano e comprar bife, que é o que vai ter, porque é relevante. É que assim, quando a gente fala em itens, claro, eu acho muito essencial. Eu compartilho daquela coisa assim, que é legal que as pessoas tenham o quê? Tem uma forma de se entreter, sabe? Tipo, na vida, né? Sim, o entretenimento. Isso. É muito importante o entretenimento. Não é tipo, não, tem que ter entretenimento. Porque o que a gente tá fazendo é entretenimento. Eu tenho um canal aqui que é pra entretenimento. Sim. Entretenimento é muito importante.
mas na lista de importância, ele não tá lá em cima. Tudo bem. Claro, não vamos, Casos e não casos, vamos, mas não vamos enfim. ficando aqui, porque às vezes um jogo de tabuleiro pode ser tão importante para uma vida de uma pessoa que mudou a vida daquela pessoa. Isso Sim, não vamos, claro, não vamos desconsiderar só porque a gente acha isso ou não. Isso vai de cada um tem a sua lista de prioridades, justamente o que você vai comprar, o que você não vai. Mas a provocação que eu quis trazer aqui nessa discussão é justamente nessa alta dos preços e como isso pode afetar a longo prazo o mercado, né? Porque quando era um mercado, muito tempo atrás, era um mercado que somente gente que importava os jogos, era um mercado muito fechado e não tinha essa abrangência de público, o que reflete em uma pluralidade de jogos sendo lançados, de público, né? Por exemplo, hoje em dia a gente vê meninas, pessoal tipo, de diversos espectros, né? De sexualidade jogando, né? De gênero, né? Isso, tipo, de identidade de gênero diversos, jogando, porque não é uma coisa muito fechada numa cultura muito machista, né? Porque o histórico de jogos de videogame, jogos de RPG, jogos assim, eles sempre foram muito machistas porque era coisa do sistema, né, digamos assim. E ver essa pluralidade é interessante porque a gente vê o quê? A consolidação desse público abrangente e consolidação também de o quê? De uma gama maior de editoras, de jogos sendo lançados. Claro que tem muitas questões financeiras nisso, né? Claro. Não é um assunto que não é fácil. Tipo, ter mais diversidade é sempre bom. Nunca é ruim. Se ter mais diversidade, ele vai te gerar ideias diferentes. Mas a gente vamos, né, ir pro assunto. Sim. Qual os problemas que a gente vê com a alta dos valores do jogo? Por que a elitização? Eu mesmo não consigo ter os jogos que eu quero. E eu não quero tanto. E tá tudo bem. Ninguém precisa ter 50 mil jogos, ninguém precisa ter 100 jogos. A não ser que a pessoa queira. Se ela quer e pode. Cada um faz o que quiser com a sua grana. Isso a gente deixa claro. A gente não tá aqui pra julgar quem. Você só tem. Como a gente disse num podcast piloto. Vocês não podem produzir um podcast de board game só tendo jogado um jogo ou tendo 10 jogos na coleção. A ideia não é essa, tá? Não. Exatamente. Deixa eu. Tá, eu vou trazer um ponto que eu acho bem legal. Porque assim, o board game é um nicho, né? Sim. É uma coisa assim que não é popular. Não tá lá na novela da Globo a galera jogando um jogo tabuleiro. Pode ver que não é uma coisa assim que é mainstream, né? Não é popular. É uma coisa de nicho. E várias iniciativas por parte das editoras, diversas editoras fizeram com que aumentou esse público diverso. Trouxe gente de fora dessa bolha pra jogar jogos tabuleiro. Isso com marketing, com jogos mais baratos, com eventos na época que pré-pandemia e tudo mais. Mas hoje, claro, levando em consideração que a gente está no meio de uma pandemia, com uma economia mais fragilizada, né? Alta do dólar, a nossa moeda não está tão valorizada. A gente vê que, como os jogos de tabuleiro, na verdade, sim, como qualquer coisa que a gente consome na vida, o preço do seu arroz e feijão é dolarizado. Sim. Né? Tudo que você faz atualmente é dolarizado, então os jogos acabam sofrendo também o preço disso. Ainda mais sendo um item de luxo, né? Podemos dizer assim, é um item de luxo, né? Não é um item de necessidade, é um item, tipo, de luxo que você... Pode ser barato ou não, mas ainda assim é um item de luxo. E, claro, por que teve esse elevador do valor? A gente não vai saber dizer, porque tem o quê? Custo de produção, né, Thiago? Tem custo de produção. Ó, o que se traz no jogo? Vamos pegar do mais básico lá atrás. Primeiro, a gente tem que dar valor para quem fez. A pessoa que fez a ideia, ela tem que ser paga também. Não é só o valor do produto. Sim. O valor da produção, todo o trabalho que o desenvolvedor teve para pensar nas regras, ele precisa comer também. Tá? Então a gente vai ter o valor da ideia, o valor da produção, aqui para o Brasil, né? Esse valor de produção e valor da ideia, eles geralmente já estão meio que juntos. Certo. A gente vai ter o valor da produção para localizar, pela nossa localização, que é a caixa em português. Fora, né? A caixa em português, manual em português, isso aí, tradução, revisão, isso aí eu vou juntar tudo como produção. Sim. Tá? Então a gente vai ter o valor do produto, o valor da produção, o valor do frete, o valor de impostos e taxas aqui no Brasil. Isso não é barato. Claro que existe uma grande diferença entre eu ir lá e eu vou dar um exemplo de um jogo, Nippon. Eu gosto muito do Nippon, não tem aqui no Brasil. Se eu fosse importar o Nippon, ele ia sair X.
Se a Galápagos vem e me traz... Eu vou usar a Galápagos porque ela é maior, tá? Sim. Pode ser PP Games, não interessa, não importa. É só um exemplo. Se a Galápagos vem e me traz o Nippon, eu espero que seja mais barato que eu comprar lá fora. Tá, tipo, Por vários normalmente os jogos atualmente eles estão ou próximos ou um pouco mais abaixo, né? Sim. Considerando a importação junto com a já taxação, assim, no geral, né? Isso. Eu espero que seja mais ou menos no mesmo valor ou um pouco abaixo. Mas a gente tá vendo que esse pouco mais abaixo, ele tá assim... Olha, vou fazer um comparativo que eu achei legal assim. melhor. Por ser um item de luxo, a gente tem os itens de luxo também, que são os jogos de videogame, né? Jogos de videogame, sim. Sejam eles de forma digital, forma física, Nintendo, né? E o comparativo que eu faço normalmente os jogos tabuleiro lá fora, no mercado internacional, eles variam entre 60 a 70 dólares, certo? Deu uma aumentada recentemente, mas é mais ou menos mas isso aí. seria, tipo, dependendo do jogo, mas normalmente a linha meio base que... é 60, 70 70, né? Os jogos Sim. de videogame começaram a ficaram por muito tempo, durante um tempo, pelo preço de 60 dólares, e agora foi pra 70. Sim. Claro que é diferente você transportar um jogo de videogame, uma caixinha pequena, contra um jogo de caixa grande no papelão. Mas se você vê... Não que os jogos aqui no Brasil estão baratos, tá? Os jogos estão caros, os jogos de videogame, tá? Sim. Tipo, você acha que no Brasil os jogos de lançamento do PS5, Xbox Series X, por 350, 320 reais. Mas se você considerar a conversão de 70 dólares, né, vezes 5,22... Tá mais caro esse pá. Tá nela, certo? Sim. Aí você paga só o frete e tudo mais, mas tem esse componente, o tamanho do componente já faz diferença, porque... Sim, claro. Volume, frete, né, essas coisas de logística, acaba sendo uma coisa complicada. Mas você vê um jogo... Sei lá, por exemplo, vamos colocar mais um exemplo da Galápagos. Um Black Angel, que saiu... Black Angel, sim. Quando eu saí do board game, saiu 500 e pouco. E era para 60 dólares, certo? Claro que você tem... Como é um jogo que saiu lá fora, depois veio para uma pessoa, você vai... Cada escada que você passa, cada um vai ficando uma fatia, certo? Claro. Né? Então, tipo, Tipo, no geral, tá caro. O Roberto Santos até falou assim, lá fora também tá caro. O americano normal, eles acham caro também. Eu acho caro, mas olha a diferença da nossa valorização de moeda, porque lá tem uma coisa que não é muito comum aqui no Brasil, mas lá é muito comum, tipo, no geral, que eles colocam muito no papel se vale a pena você deixar de ir no cinema, né? Vamos supor, o cenário pré-pandemia, em um cinema com 2 pessoas, sabe? Pra guardar aquele dinheiro e ver quanto tempo de investimento, de diversão que ele vai ter jogando um jogo tabuleiro, sabe? Mas é porque aí a gente vai ter que entrar em um pouco de uma questão mais socioeconômica. Então. E é mais complicado falar sobre isso porque tem muitas variáveis. Eu vou chegar bem assim na água. A média de um jogo pra eles e pra gente é diferente. Não, mas... E o que eu quero dizer com isso não é nem o preço. A porcentagem que aquilo vai comer do salário, vou usar o salário mínimo. Comer de um salário mínimo para um americano e pra gente é completamente diferente. Não, isso não tem sombra de dúvida, Então, pra eles é muito mais fácil pensar, se eu deixar de ir no cinema 1 ou 2 vezes ou 3 vezes, não importa. Eles conseguem fazer isso. Pra a gente, tudo bem que cinema é caro também. Pra gente tem que ser, cara, em quantos meses eu vou deixar de fazer tantas coisas? Porque eu vou ter que parcelar esse jogo em 4, 5 vezes. E não vão ser parcelas, tipo, de 5 reais, vão ser parcelas de 50 reais. É mais. Que... Claro, o cenário econômico a gente pode dizer porque realmente qualquer coisa hoje no Brasil tá caro, né? Tipo, se vocês fazem mercado, como é o caso, eu vou toda semana fazer minha coisa assim, é complicado, né? O Pipo falou uma coisa muito legal. Lá fora, o preço do jogo tabuleiro é o valor do cinema, aqui é o valor do aluguel. É muito absurdo, cara. Perfeito. É a melhor relação, mas porque, tipo, é complicado. É claro que não tem culpa apenas das editoras colocando preço. Mas lembra assim, o mercado ideal é um mercado que tem concorrência, né? E se você considerar o volume de jogos... Tipo, tem um problema, muitas aspas nesse aqui, um problema que a Galápagos ser dominante de várias propriedades, que a gente ter poucas editoras. A gente vê que muitos lançamentos são por parte dela. Então, normalmente quem tá dominando o mercado tem uma regulação do preço daquele mercado, sabe? E você vê como, a galera, claro, tem a questão do hype, a questão, de jogos que estão em atenção, né?
Eu nem acho que a Galápagos é necessariamente a vilã. Não, Não é tô falando isso. isso. Tô falando assim que é coisa Não, do não. mercado. O mercado faz isso, Sim. os autos regula. Porque eu nem acho que a Galápagos ela tá botando o preço tão acima do valor de dólar que realmente tá. Porque a gente tem que. Primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça para essa discussão seguir. A gente tem uma moeda que está extremamente fraca. Meio que a gente comentou isso, né? Então, é que esse é um ponto que é muito importante. Está elitizado? Está elitizado. A culpa é das editoras? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem um problema mais pra sanitário. menos. Tem um problema sanitário, né? Que provavelmente muitas coisas vindo pra cá estão muito mais caras porque tem muito risco, né? Tem uma coisa assim que é complicado. Tem uma. Perdão. Tem uma coisa que é legal assim de comentar que nossa produção de jogos no Brasil são poucas editoras que produzem aqui no Brasil. E elas dependem de maquinário de produção internacional. Ou de insumo, né? Oi? De insumos. De insumos. Tipo, a Dijon. Eu apoiei o Cosmos. Sim. Uma das atualizações que eles fizeram durante a campanha foi que, cara, a gente pode fazer o jogo agora. Sim. Mas a gente vai ficar muito caro e existe a possibilidade de a gente ter que pedir mais dinheiro. E eles não queriam fazer isso, porque o valor do papelão estava muito, muito, muito alto. Porque a fábrica que eles usaram era em Manaus, quando estava tendo pico em Manaus da pandemia. Então eles falaram, a gente vai segurar 2 meses pra gente começar a produzir. E tudo bem. Agora eles já produziram, eles já estão começando a produzir. O jogo já vai ser entregue muito em breve. É que esse caso foi um caso extraordinário, né, que envolveu a pandemia, né? Que ela teve um problema lá e justamente por falta de funcionários, coisas assim. É uma produção, mas normalmente, considerando um cenário regular, sabe? Sim. Normalmente a produção é feita, ou aqui no Brasil em locais específicos, a Ludeca faz, né? A Ludens Spirit, a Paper Games faz muita coisa aqui no Brasil também e tudo mais, né? Copag, né? Copag, exatamente. E isso é muito diferente da maioria das editoras, que normalmente tem componente de madeiras, coisas assim, e depende muito do mercado, tipo, de fora, que é dolarizado, né? Na verdade, tudo é dolarizado, mas ainda mais dolarizado, mais impacto, porque tem a questão da logística de vir lá pra cá, isso incrementando o frete e tudo mais. Só que, tipo, o que é complicado é jogos, lançamentos atualmente no Brasil, saindo por 500, 600 reais e normalmente o pessoal... Normalmente, assim, eu não sei necessariamente qual é a opinião da comunidade, mas tipo, olhando de fora, parece que o pessoal tá de acordo com isso. Cara, não é pra estar de acordo com isso, com o jogo sendo lançado $600 reais, um jogo de $60. 10 vezes, como se fosse dólar $10, tá ligado? Não tem, claro que muitos jogos você não precisa estar sempre comprando, isso é legal do jogo de tabuleiro, que você não precisa estar comprando os jogos novidades, mas, querendo ou não, se você quiser fazer parte dessa comunidade, se sentir integrado ali, uma hora ou outra você vai querer jogar um jogo. Zeitgeist, né? Tá participando ali daquela conversa, porque às vezes a conversa é tão importante quanto o jogo, sabe? Isso é uma coisa legal. Os jogos de videogame também tem isso. A época do jogo do Last of Us 2, por exemplo, né? Tu não tá falando, então faz parte aquela coisa de jogar, sabe? Não fala Last of Us 2 que é gatilho. Eu não joguei. Não joguei, tipo, enfim, mas é só pra fazer essa relação. Só que também tem aquela coisa, né? Vamos importar, né? Antigamente o pessoal importava, por que não? A gente já falou, moeda desvalorizada, tipo, se você é taxado e tudo mais, é uma bela fatia que você tem que pagar normalmente mais de quase 70% do valor que você incluindo o frete, 60% assim. Então, às vezes ICMS dependendo do estado que você mora. Então, depende muito de quando você vai importar e tudo mais. Por exemplo, um comparativo que eu vi, por exemplo, foi relançado o Stone Age no Brasil. Sim, tipo, 500 e poucos reais. É uma coisa absurda. É um jogo que, há um tempo atrás, saiu por 300... 320, Então, 320. Tipo, teve uma escalada desse valor. É claro que, da época que foi lançado, a moeda também se desvalorizou, mas é um jogo que, vamos supor que saiu $50 lá fora. Talvez seja esse o valor dele. Você acha que 50 vezes 10, né? Tipo, claro, você tem a questão da luz. Eu falei, tudo, a gente tem que considerar tudo. Logística, produção, sabe? Aquela lacuna pra produzir. Que assim, board game não é que nem videogame, né? Que o pessoal desenvolve e pronto, tá disponível. E só baixar ou comprar, né? Printar CD. Só pegar é que normalmente, como as editoras aqui no Brasil dependem muito de produção internacional, porque o pessoal não vai simplesmente ligar o maquinário só pra produzir pro Brasil. Eles vão esperar várias editoras ao longo do mundo querendo fazer suas versões, né? E tem outro fator, né, que a gente esquece, que
o valor que a editora vai pagar na impressão também tem refletido na quantidade de cópias que ela vai sim. fazer a tiragem. É que não é um mercado muito fácil, né? Porque tem muita editora que sofre com isso. Tipo, que achou que um jogo ia vender muito bem no Brasil, mas chegou outro jogo que chamou mais atenção e aquele jogo que ele comprou desvalorizou, né? Sim, teve muitos casos aí. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Os jogos Star Wars da Galápagos, sabe? Tipo, o Destiny, sabe? Era mais fácil vender por preço de pinga, né? Muita gente fala isso. Do que manter no estoque, porque a logística era mais cara, sabe? Do que qualquer coisa. Mas, tipo, vamos dizer que a gente tá falando de logística. A Devir que trouxe o Stone Age, né? Sim. Abraço Devir é muito legal. Ela vai lá fazer quantas unidades para trazer pro Brasil? Mas isso... Compensa ela? Mas, ó, Thiago, isso aí, claro, cada editora deve ter alguém que faz um plano de negócio, que vai fazer uma avaliação do mercado. Sim. E nós como consumidores, nós não temos que falar, não, coitado da editora que não planejou. Não, é a base do negócio, é ela se planejar justamente para ter aquele mercado, né? Então, assim, até o Robério Braga, comentou ali que alguns reprints, né, tipo, relançamentos aqui no Brasil, preço de duplicado. Por isso eu falei, é complicado isso aí, porque é uma preocupação que a gente tem, né? Sim, não é preocupação porque é só caro, porque, a gente tá no cenário da pandemia, então eu acredito que muita gente parou de jogar, né, que se encontra, infelizmente, a gente não entra no caso, mas olha só, uma coisa que muita gente, meu caso, semelhante, muita gente não tá jogando, parou de comprar, parou de buscar novidade. Tem muita gente que tem a vantagem de jogar com seus filhos, seu namorado, seu marido, sua namorada, enfim, né? Tipo, com quem tá em casa ali, né? Naquele grupo seguro sanitário, falando assim, né? Mas, cara, eu tenho certeza que teve uma evasão gigantesca de pessoa das compras de novidades, porque não tá jogando. Então, não tem aquele incentivo de estar procurando novidade, sabe? Tipo... eu acho, por exemplo, o pessoal que produz conteúdo atualmente, durante a pandemia, né? Tipo, o Covil, o pessoal do Diguinha Vez, diversos canais, que eles estão se renovando em questão de conteúdo, porque, como eles não têm como jogar mais, fazer as gravações pra jogar e tudo mais, eles estão fazendo muito, tipo, uma abordagem diferente do conteúdo, justamente pra... Covil mesmo, né? Que você falou. Ele tá fazendo os programas bem diferenciados, bem legais, aliás. Legais. Eu acho legal isso. Mas você pode ver que eles são um reflexo da pandemia. A pandemia também afetou bastante. Não só... É claro que com a evasão, com poucas pessoas comprando... É aquela coisa, né? Alta demanda tem chance de baratear o valor. Pouca demanda tem chance de aumentar o valor. Claro que são muitas teorias de econômicas que a gente pode falar aqui que vai fazer isso. Sim, e nenhum de nós é economista, então a gente só tá pegando as informações que a gente tem. Sim. Nenhuma dessas informações são finais e nenhuma dessas informações podem ser usadas para qualquer coisa. É só, tipo... informações que nós temos e nós pensamos. Sim, o objetivo não é colocar um ponto final na discussão aqui. É levantar essa discussão para que seja discutido pela comunidade. Sim. Que seja, tipo, às vezes, uma editora, sei lá, tá ouvindo alguém da editora e fala, putz, vamos, sei lá, não vai, obviamente não vai acontecer, mas vamos baixar o valor? Imagina se fosse isso. Claro que não, né? E também não é fácil, né? A gente... agora eu vou assim, pegar um pouco pra editora. Não é tão fácil. Sim. A editora não só pega o jogo, ela tem várias outras paradas pra fazer, não é tão simples. Uma exportação tira da Galápagos, de novo, a Galápagos... Tá num cenário bem diferente, né? A Galápagos é outro nível. A gente falou muito dela aqui porque ela pode ser usada, por exemplo, para várias coisas boas e ruins, mas nem todas as ruins são culpa dela e nem todas as boas também são culpa dela. Ela acontece. Sim. A Galápagos está em outro nível. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, Paper Games. Cara, a Paper Games ela precisa pagar funcionário, ela precisa pagar não sei o quê. E às vezes ela vai ter que inflacionar um pouco do jogo dela para poder continuar vivendo. E assim, é foda? É foda. Sim. Mas, cara, eu não posso falar pro cara da Paper Games falar, não, você vai abaixar o seu jogo, vocês vão receber menos. Claro, eu acho até legal, por exemplo, citar a Paper Games, porque a Paper Games ela faz um trabalho bem legal de não viver apenas de jogos grandes, né? Tipo, jogos no geral são caros, mas ela faz uma linha de jogos normalmente pocket que é bem legal porque pega aquela pessoa e são baratos, normalmente mais baratos que os jogos grandes, né? Fazer comparativo direto. E também são jogos que são interessantes, não precisa ser lançamentos
jogos estão em hype. Tem muitos jogos lançados pela Paper Games recentemente que são versões de jogos que são clássicos. O No Thanks, por exemplo, é um desses, sabe? Tem diversos jogos assim que a gente pode comentar. Vou falar um baratinho que a Paper Games lançou. Foi ano passado. Que ele é ótimo, você pode jogar ele sozinho, muito rápido, que é Bandido. Você acha ele em lojas por R$30. Sim. Você consegue achar ele na Amazon, você enfia esse jogo no meio de outra compra sua da Amazon e ele já tem Prime. Sim, legal. Tipo, por isso é legal de comentar as iniciativas como essa. Tem os próprios jogos pequenos da Grok, né? Tipo, Innovation, sabe? Esses jogos menores. Tipo, claro que jogos menores, o volume, né, garante que seja mais barato, sabe? A quantidade de componente, isso é uma coisa meio que uma regra de 3, né? Quanto maior, normalmente é um preço mais alto, só que também tem a questão... Veja o Gloomhaven. Sim, né, o Gloomhaven. Pra mim, eu levei um susto, porque o Gloomhaven, quando foi lançado, ele foi lançado a 750, se não me engano? Foi, eu acho. Então. Mas quando eu voltei, tipo, recentemente a olhar os jogos, o jogo foi relançado por R$1.500, 1.400, 1.300. Cara, o dobro. Olha o preço, cara. Você fala assim, como que vai uma pessoa... É claro que você pode parcelar, você tem diversas maneiras, se você tiver dinheiro, você vendeu, tipo, vou vender uns jogos pra comprar, não tem problema. Mas você fala assim, olha esse aumento, sabe? É uma coisa que é muito complicado. Mas, só pra gente encerrar aqui, Thiago, tem duas coisas pra falar. Uma é a reflexão, e a outra é como contornar isso. Eu acho que a reflexão é, como eu disse, por que é uma preocupação? Com o mercado mais fechado, a gente não tem essa gama de pessoas, sabe? Que faz o mercado ser diverso, sabe? Tipo, aquela coisa que a gente falou, quanto mais pessoas diversas, melhores. Isso vai trazer diversos jogos, porque tem diversos públicos, mas quando a gente começa a fechar, não tem por que lançar diversos jogos diferentes, porque se aquele público só gosta daquele tipo de jogo, sabe? Exatamente. A gente vai ficar fechado naquele nicho, a gente nunca vai crescer. Sim, exatamente. Quanto mais fechada a coisa assim, mais estagnada ela fica. E quanto mais estagnada ela fica, eventualmente ela morre. Sim, exatamente. Porque a propaganda faz parte disso, né? E é difícil a gente fomentar o hobby. O hobby, como na época do Jogatina, tente apresentar jogos para pessoas que nunca jogaram. Mostra que é muito mais além do que os jogos clássicos, né? Não que os jogos clássicos têm problema, tá? Na época do Jogatina, eu brincava muito, não jogue War, não jogue nada, assim, mas ainda assim, jogue War, jogue um banco imobiliário da vida se você quiser, não tem problema, sabe? Tipo, é uma coisa que vai fazer. Eu acho que tem um comentário muito legal a respeito disso, que é como refletir essa questão do aumento do valor no momento onde a gente tem a pré-venda, pelo menos da gravação agora. Tem a pré-venda do Herdeiros de Khan e outros jogos da Estrela Premium saindo por R$140, R$150. É uma coisa que você fala, é um preço ridiculamente impossível de bom, sabe? Que é uma coisa, como isso funciona quando a gente vê os jogos sendo lançados a R$500 e esse jogo lançamento de designer do Rodrigo Rego, né? E outros jogos foram lançados junto ali, Totem Monstro, não lembro exatamente os nomes dos outros jogos, mas, cara, R$150. Olha, claro que tem sacrifício na questão da qualidade dos componentes, mas olha, R$150, sabe? Sim. E eu só ouço elogios ao Herdeiro do Khan. Então, cara, é complicado. É realmente muito complicado. Então, é pra ver... claro, a produção da Estrela é uma fábrica gigantesca, já tem tudo lá, então tem vários pesos e medidas que a gente tem que colocar no papel. Mas, cara, olha, por R$150, lançando um jogo lançamento e bem esperado, bem aguardado. Isso que eu tô por fora, eu vi, tipo, eu sigo o Rodrigo pelo Instagram, eu vi ele comentando, e, cara, é uma coisa absurda, né? E, como eu disse, né, por conta da pandemia, muita gente deixou de jogar jogo tabuleiro, começou a jogar jogo videogame, começou a jogar muito pelo Tabletop Simulator, que é uma forma de contornar isso, né? Que é uma forma de contornar, né? Sim, é uma forma de contornar. Assim, é uma coisa que eu realmente indico para as pessoas. Cara, eu nunca vou falar para você não comprar um jogo. O que eu posso falar para você é, tenta testar ele antes, e uma das melhores formas de testar é o Tabletopia, BGA, Tabletop Simulator, que você vai lá e você vai jogar o jogo. Porque tá caro, né? Tem muitos jogos, tem uns jogos específicos de R$500 que eu quero muito comprar e eu não vou comprar porque tá R$500. Mas eu posso ir lá jogar eles no Tabletop Simulator e vai que eu gastasse R$500 à toa e eu odiasse o jogo. Isso é uma coisa que é... Como, normalmente, quando você joga videogame, você pode jogar uma demonstração, né? E você não tem um feeling, né? Exatamente. Na Steam você pode jogar um jogo por 2 horas e você pode devolver se você não gostar. Sim. Se eu comprar... Eu vou dar um exemplo de um jogo qualquer. Gloomhaven. Comprei Gloomhaven. Se eu comprar o Gloomhaven, eu não vou conseguir devolver ele pra loja, pegar meu dinheiro de volta. Você consegue vender, claro. Tipo, o mercado de jogo tabuleiro é legal de falar assim, que se você compra,
às vezes o jogo que você comprou barato, você pode vender caro por conta da situação do mercado. Mas é uma inflação, tipo, é uma coisa que é louca, assim, sabe? É que eu não quero entrar no mercado de usados, assim, aqui, porque o mercado de usados, ele é louco. Ele viaja. Foi o quê? Foi uns 2 dias atrás, tinha um Nippon R$860. Não vale tudo isso? Pra mim não vale. Mas... Não, tipo, realmente é uma questão que não é tão fácil de a gente avaliar, né? Porque tem muitas variáveis e a questão de jogos, como tem pouca disponibilidade, muita gente... Aquela coisa, né? Baixa demanda, valor alto. Alta demanda, valor mais abaixo do normal. Mas isso é normal. Você comentou a respeito de usar a plataforma... Deixa eu voltar. Plataformas digitais. Você comentou a respeito das plataformas digitais, que é uma coisa que não existe somente nessa alta dos preços. Você pode fazer isso em qualquer momento dos jogos de tabuleiro, que é legal. Justamente para ver, às vezes, conhecer um jogo que você não queria e você quer comprar depois, ou vice-versa, né? O jogo que você queria e você descobre que não é para você, pro seu grupo e tudo mais. E o hype... Isso muitas vezes. E é um mercado muito hypado, assim, de dizer, né? E justamente essas plataformas contornam, porque às vezes você vai jogar e fala, putz, tava hype, mas não achei tanta coisa. Eu, por exemplo, quando eu joguei, por exemplo, Black Angel, que é um jogo pra mim que eu não gostei tanto, sabe? E foi uma coisa que era muito hype, eu fui jogar e ok, não é pra mim, sabe? Não é assim, mas tudo bem, é pra outras pessoas e é legal que seja pra outras pessoas. Só que também tem outras maneiras de você contornar o preço dos jogos, fazer uma pesquisa no Google dos valores, Compara Jogos faz isso, né? Um site que você vai ver o histórico do valor, ver quais lojas estão mais baratos. E num cenário pré-pandemia, né? Ou cenário quando todo mundo estiver vacinado, lá em 2030, alguma coisa, sabe? A gente pode pensar em encontros. O DOF, né, por exemplo. O Diversão Offline, tudo bem. Não, que ainda tem uma barreira, evento, sabe? Tem uma barreira, assim, que você tem que pagar pra entrar. Não é todo mundo que vai poder entrar, mas, por exemplo, tem muitos encontros que acontecia, por exemplo, em São Paulo ou Rio de Janeiro, que era gratuito, você chegava lá e jogava, sabe? Você, jogava... Tinha demonstração de protótipos. Tem o próprio ProtoBR, né, que faz eventos pelo Discord, online, sabe? Pelo Tabletopia e outras coisas. São maneiras incríveis de você conhecer diversos jogos. E é legal do jogo tabuleiro que se você tem um grupo fixo, né? Tudo cenário pré-pandemia ou pós-pandemia. Que se você tem um grupo fixo, você pode dividir esse valor entre a galera, que é legal de fazer, né? Ou você vai nesses encontros... Cara, eu conheço muita gente que jogou por anos de graça, tipo, sem... Porque quando você compra o jogo, você quer pessoas pra jogar com você, certo? Sim, exatamente. E você vai no evento e tudo mais. Então é uma coisa que é interessante de comentar também, como funciona. Sim, tem assim, possibilidades existem. Você pode ir numa... Aqui perto, não na minha cidade, mas na vizinha, tem uma doderia. E a gente ia lá, jogava, e e o valor era geralmente R$10. E você fica o dia inteiro jogando. Então, tem essas lojas especializadas que você vai e paga o valor de consumo, ou entrada, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, daí geralmente era R$10 e você podia gastar esses R$10 comprando coisa lá dentro. Tipo, você podia comprar um sanduíche, você podia comprar um guaraná, esse tipo de coisa pra você usar, porque o cara quer que você fique lá. Então, e assim, gastar R$10, vamos dizer, R$10 4 vezes na semana, 40 pau, ainda é mais barato comprar um jogo, e você consegue jogar mais coisa. Dependendo, né, não sei que seja um jogo da PP Games. Eu concordo com tudo que você falou. Só pra gente botar uma pergunta final aí pra encerrar o programa, é o quê? Claro, eu quero que ainda quero que as editoras para as editoras seja um mercado interessante, que seja lucrativo, mas também quero que seja justamente pra gente ter uma diversificação, né, de quantos editores, quantos lançamentos pode chegar no Brasil, mas também quero que isso seja acessível pro público em geral, cara, porque pensa assim, eu apresento o jogo tabuleiro pro meu amigo, putz, legal, né, deixa eu pesquisar aqui, aí quando a pessoa olha o preço R$500, nossa, Já aconteceu comigo. Então, R$500, pra que eu vou pagar R$500 pra jogar uma coisa que às vezes posso jogar com você, sabe? É uma coisa que é muito diferente, é muito difícil, sabe? Não é uma coisa tão simples assim. Então, por isso que eu gosto de argumentar que cara, é legal que a gente tenha essa valorização do mercado, em questão dos valores, de preço, assim, ser mais baratos, ser um público maior, porque... Em questão de quanto mais público menor, mais barato, aquela coisa de mercado de sempre, né? Então, cara, é legal fomentar, né? É legal a gente
Porque quanto mais pessoas tem no mercado, mais lançamentos variados a gente vai ter, mais a gente vai ter possibilidades de conhecer de jogos diferentes e mais pessoas vão poder ter acesso aos jogos de tabuleiro, sabe? E claro, se um dia chegar no mainstream, né, que ainda é um mercado muito nicho, até mesmo os youtubers de jogo de tabuleiro não são gigantes, porque não alcança muita gente, sabe? O maior do Brasil é o de Quem é Vez. Sim, que tem quase 100 mil inscritos, sabe? É uma coisa que é bem louca. E o maior do mundo, que ainda é o da Stal, ele tá com 300 mil. É quase 300 mil, né? 300 mil. Quase 300 mil. E assim, pra um canal de YouTube, eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula. Vamos falar de jogos. Pra um canal de jogo, é pouco. Uhum. Tem a galera que tem milhões de inscritos, sabe? Milhões. Tipo, ele é pouco. E não é só né? Tipo, pensa que esse é um pouco... Tipo, o Rado tem 100 mil. Sei lá, o Watch Play tem tipo, 200 mil e tal. Você fala assim, são esses poucos jogos, mas não é todo mundo que tem. E quando você faz um comparativo com jogos de videogame, claro que a gama é diferente, né? Os jogos de videogame estão bem diferente. Tem filmes de jogos de tabuleiro, né? Jogos de videogame, né? No caso. Então é uma coisa bem diferente. Nossa esperança é que essa situação melhora, claro, se for um reflexo da economia, a economia melhorando e isso baixando, para nós é perfeito. Mas se for uma coisa que vai ser contínua, mesmo com a melhora da economia, num futuro não muito distante ou distante, não sei, é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Mas, é uma pergunta, cara. É uma reflexão, na verdade, assim. Cara, o quão isso pode impactar a longo prazo, né? É muito difícil responder. A gente tem uma coisa boa que tá acontecendo a gente consegue achar agora jogos de tabuleiros em outros tipos de lojas. A gente consegue achar na Amazon, por exemplo. Isso faz sentido, né? A cultura na Amazon tipo essas lojas maiores. Essas lojas maiores, você vê as Black Friday que a Amazon faz às vezes, você vai conseguindo os jogos por preço de banana. O Fallout, que é um jogo que eu gosto muito do Fallout. Eu não sei se eu vou gostar do jogo de tabuleiro, mas ele tava R$150. É uma coisa assim que... É difícil. Na verdade, tipo, é que isso a gente extrapola e vai muito mais além, né? Tipo, de você procurar promoção, porque tem aquela coisa assim que você não precisa viver o hype, você pode comprar muitos jogos antigos bons por preços mais baratos, né? Mas é aquela coisa assim de sempre, né? Só que é legal de fazer o comparativo porque os Kickstarters, até comentado pelo Roberto Braga ali, que é o quê? Os Kickstarters são os maiores nos board games. É claro que cada valor unitário do que sai de cada Kickstarter é alto também, né? Porque normalmente é 300... 200 mil... Cada pledge, né? Cada apoio é caro também. Então por isso que normalmente é mais alto mesmo, né? Sim. É complicado. Tipo, os $90, dependendo do jogo. Não, se for um jogo cheio de miniatura, 200, 300 dólares. Com Millernote paga muito mais caro. Mas, gente, é uma discussão que não tem uma resposta clara, mas é uma discussão que eu acho válido para fazer pela comunidade. Por isso que a gente vai encerrar por aqui. Então, se você quiser comentar aqui na Ludopedia, né? Se você estiver ouvindo na Ludopedia, comente sobre isso aqui. Vai que a gente tá falando bosta, mas eu acredito não, porque eu acho que é legal ter essa diversificação, né? Diversidade das coisas. Então, a todo mundo que acompanhou aqui, que mandou suas mensagens e ajudou a gente a fazer esse programa, né? Porque esse programa, a ideia dele é ser gravado ao vivo e ter a participação de vocês pra gente trazer os comentários mais pertinentes pra nossa aqui, né? Tipo, por exemplo, do Gabriel Toschi, do próprio Roberto Braga, do Roberto Sanz, e uma galera, né? O Pipo, Cara, tinha mais gente, tinha um monte de gente. Então, sério, eu agradeço demais a todos vocês que mandaram mensagens aqui, participaram com a gente. Sério, muito obrigado mesmo de coração. A gente fica muito feliz, até porque é o nosso primeiro programa aqui. Então, sério, cara, demais mesmo. Você não tem noção como que eu fiquei feliz dessa recepção. De verdade, é uma honra. Eu quero jogar mais. O Thiago sabe que minha vida é muito complicada de tempo, né? Difícil, mas eu tento. Eu tento. Por isso que eu quero reacender essa chama. Mas eu acho que essa discussão é legal de voltar. Mas o próximo programa a gente vai ter jogos jogados. E também a gente vai no bloco principal, sem spoiler, sem falar qual que é o jogo. A gente vai falar sobre um jogo em específico, né? Falar sobre qual que é as coisas em si. Então, cara, demais, Quem estiver aí na Twitch, quem pôde acompanhar ao vivo, lembre-se, toda penúltima quarta-feira do mês a gente faz a gravação ao vivo na Twitch no período da noite, normalmente entre 7h30 e 8 horas. Então vem aqui participar. E se você tá vendo pela live aqui, sabe que depois vai ter uma versão editada por mim mesmo, que eu vou fazer uma edição, colocar musiquinha, vou tirar as gagueiras e tudo mais. Então vão lá participar, vão lá escutar, vão avaliar a gente nos agregadores. Siga a gente nas redes sociais. Siga a gente nas redes sociais.
Sim, exatamente. Thiago, última palavra de Oi. ordem ou a gente vai? A última palavra de hora é que ouça o setup, É isso aí. assista a gente. E sexta-feira que vem eu vou matar uns personagens muito da hora. É, pra quem tá e esse comentário não vai no podcast, porque já vai estar muito Não longe, vai. né? Sim, Mas pra sim. quem tá na live, vão acompanhar o Thiago lá no canal dele. Tá aqui no Linktree do setup, Linktree. né? Então, vão lá seguir ele lá na Twitch. Ele faz como eu disse, as lives de RPG, live de gameplay de videogame. E aqui no canal, eu devo fazer na semana que vem, provavelmente um gameplay de alguma coisa jogando de jogo tabuleiro, ou jogando videogame mesmo, o jogo pelo Steam, pelo PC. Então, fiquem ligados, certo? Agora a gente encerra por aqui, né? Agora sim. Agora sim. Gente, muito obrigado por terem vindo. É nóis demais. Valeuzaço. Viu? Valeu. Então, ó, beijo no coração, se cuidem, use máscara, lave a mão, respeite máscara, o lave a distanciamento mão. social. Lembre-se, proteja as pessoas que você ama, se protegendo mesmo. Olha só que legal, né? Então, valeu demais. Até Valeu mais. demais. Até. Tchau! Tchau.